Chegou a hora do Saber Previdência e você que acompanha a gente através do NN Play, já pode ver a imagem da doutora Camila Sadoc, sempre elegante, mais uma vez conosco e vai falar hoje sobre BCP. Ô Loas, pode ser transformado, no caso BCP, pode ser transformado em aposentadoria? Essa é uma das perguntas, porque naturalmente outras também virão, até porque os nossos queridos amigos ouvintes ficam à vontade. Você que tem alguma dúvida sobre a Previdência, aproveita o momento. Não é todo dia, mas todas as sextas, sempre a partir desse horário, nós temos aqui esse quadro Saber Previdência com a doutora Camila Sadoc. Seja bem-vinda, obrigado, bom dia. E qual é a resposta para quem faz essa pergunta? Pode ser transformado o BCP em aposentadoria? Bom dia, Rocha. Bom dia a todos os ouvintes do Comando 91 e mais uma sexta-feira, agora pós-carnaval, né? Verdade. Agora o ano realmente começou. Pelo que dizem, só depois do carnaval. Só depois do carnaval. Rocha, veja, o BPC, ele não é um benefício contributivo, né, da Previdência. Ele é um benefício que é concedido a pessoas que estão em condição de hipossuficiência, seja por incapacidade para aquelas pessoas que têm idade inferior a 65 anos e por idade, né, a pessoa idosa, aquela pessoa que tem de 65 anos acima está em situação de vulnerabilidade social. E quando uma pessoa requer um BPC e ela passa a receber o BPC, é como se ela tivesse recebido uma sentença de que pronto, a partir dali, meu dependente não vai receber uma pensão, eu não vou receber 13º salário, eu não vou ter outros direitos, porque é como se o BPC, olha, você vai receber sim aquela mensalidade, né, assistencial, mas outros direitos não terei. Né? Esse é o primeiro ponto, né? A primeira lembrança que as pessoas veem e se comunicam na sociedade quando falam de BPC. Só que é importante que a gente leve a essas pessoas a informação que o BPC não é o final da linha. Existem formas de se organizar, tá certo? E de identificar soluções que podem melhorar a vida dessas pessoas que são beneficiárias de BPC. E é nesse ponto que nós falamos de aposentadoria. Como é que uma pessoa que hoje recebe BPC, ela pode vir a se aposentar? É possível? Não é possível. E a Previdência Social hoje, né, vem hoje trazer essa informação para a população de que sim, é possível. Como? Poucas pessoas sabem que quem recebe benefício assistencial, a pessoa por deficiência ou idosa, ela pode contribuir para a Previdência sem nenhum prejuízo. Entretanto, essa contribuição ela deve ser realizada como facultativa. Se ela realiza o pagamento concomitante ao recebimento do BPC como facultativa, ela não só vai deixar pensão para os seus dependentes, como pode complementar um tempo que, porventura, ela não tinha no momento da sua necessidade suficiente para a aposentadoria, como ela pode iniciar para, em algum momento futuro, vir a se aposentar. Camila, só uma dúvida. Essa pessoa que queira contribuir dessa forma, como você acabou de dizer, hoje está em torno de quanto essa contribuição mensal? Essa contribuição mensal do facultativo baixa renda, ela é um cálculo que é feito, que pode ser feito em 5%, certo? Salário mínimo? E isso pode ser feito em 11% e pode ser feito em 20%. Vai depender muito de como essa pessoa declare para a Previdência. Aquela pessoa que hoje recebe o Bolsa Família, né, que voltou a ser o nome, né, denominado Bolsa Família, se lá no cadastro do CadÚnico não consta nenhuma renda, né, cadastrada, se essa pessoa, ela... Outro integrante da família pode até ter uma renda, né, que chega a 2 salários mínimos, mas essa pessoa, por questões de vida mesmo, né, de organização de sua vida, de onde está, ela não tem nenhuma renda, ela não desenvolve nenhuma atividade, lá vai constar zerada a renda dela. Ela vai poder pagar na mesma alíquota do MEI, que é de 5%. Certo? Ok, eu fiz essa pergunta porque, naturalmente, quem recebe um salário mínimo fica preocupado em qualquer desconto, né? Isso. Mas é interessante esse pagamento, essa parcela facultativa que você acabou de dizer aí. Como é que está o nome? A Previdência Facultativa, é? É o contribuinte facultativo. Contribuinte facultativo. Isso. Pois é, então é interessante, gente. Aí vai se enquadrar no que for melhor para a pessoa. Naturalmente dentro do que manda a legislação, mas eu aconselho que qualquer pessoa pague, garantindo um futuro melhor, né? Isso, se tiver a possibilidade. Nós sabemos que o salário mínimo hoje, ele realmente é muito restrito, não permite, já diz, né? Mínimo, isso, não permite que as pessoas, elas tenham uma vida como merecem, né, com qualidade, mas se houver a possibilidade, passem a contribuir, sim, como facultativo, concomitante ao recebimento, principalmente os jovens, né? Nós temos conhecimento de crianças, né, que começam a receber o BPC. Então, a partir dos 16 anos,
completamente possível passar a contribuir como facultativo, se essa família conseguir, né, uma organização, um planejamento previdenciário, para que essa pessoa possa, né, ter esses direitos garantidos. Porque, veja, a partir do momento que ela tenha 12 contribuições e mesmo recebendo o BPC, se for de seu interesse, ela pode requerer o auxílio, o benefício por incapacidade temporária. Se acontecer porventura, alguma catástrofe, essa pessoa vier a morrer, né, perder sua vida, ela pode deixar a pensão, bem como pode ser organizada para a sua aposentadoria. Mas essa, Rocha, não é a única exceção para quem recebe BPC. Existem os casos, infelizmente, existem os casos das pessoas que passaram a receber o BPC porque não tinham conhecimento do seu direito. É aquela situação de quem diz, chegou uma pessoa na minha porta me oferecendo, ou fulano indicou o serviço, né, de Beltrano, e eu fui lá, ao invés de requerer na Previdência o benefício correto, requereu o BPC. E a pessoa fica conformada porque não tinha nada? Fica conformada porque não tinha nada e muitas vezes desconhece que tinha direito a um benefício mais vantajoso, que é a sua aposentadoria. Isso é muito comum nos casos das pessoas que desenvolvem atividade como segurado especial, que é o agricultor. A pessoa tem a sua propriedade, tem lá o seu recibo, tem até os seus ITRs vinha contribuindo, tem documento como agricultora, só que a Previdência, para ter conhecimento de que você é agricultor, né, ouvinte, é preciso que você procure a Previdência e apresente os seus documentos. Se você não apresentar, a Previdência, hoje com a comunicação com as bases governamentais, vai ter até informação de que você está cadastrado lá no Pronaf e tudo mais, mas se você não requerer especificamente o benefício, né, nessa seara rural, a Previdência não vai ter a liberdade, né, a discricionariedade de analisar o pedido para o rural. Se pedir o BPC, vai analisar o BPC. Certo? Acontece em muitos casos de, na análise, nós identificarmos que a pessoa já tinha tempo de contribuição suficiente para a aposentadoria. Quando identificamos, imediatamente já entramos em contato com a pessoa por meio da exigência administrativa, né? Esse segurado ele recebe uma notificação para observar o seu processo, para dizer do que prefere, se prefere o BPC ou a aposentadoria. Mas nem sempre isso acontece. E em caso de erros, é possível sim que essa pessoa procure a Previdência, tá certo? Ela vai, nesse caso, requerer o benefício a aposentadoria por idade rural, vai apresentar os documentos rurais, mesmo recebendo o BPC. Agora, qual é o detalhe? A comprovação, né, o tempo a ser comprovado, ele tem que ser necessariamente o tempo do início do BPC para trás. Porque a partir do momento que essa pessoa começou a receber o BPC, logicamente ela parou de trabalhar. Sem dúvida. Certo? Então, assim, havendo essa identificação que houve um erro também, existe a possibilidade de cessar o BPC para a concessão de uma aposentadoria. Eu acho que é interessante a gente fazer a seguinte observação também. À medida em que a pessoa tem o BPC e consegue a aposentadoria, isso não significa dizer que vai ser cumulativo, quer dizer, vai ter 2 salários mínimos, isso, né? É muito importante, vai ter que fazer uma escolha pelo benefício mais vantajoso. Então, vai cessar o BPC para que passe a receber a aposentadoria. E isso no caso de erro, né? Identificado o erro ou da Previdência ou desse segurado que requereu o benefício que não era mais vantajoso, não lhe era favorável. Na verdade, um ou outro. A escolha é da pessoa, naturalmente vai escolher o mais vantajoso. Gilberto. Ô Rocha, daqui a pouquinho temos a participação, né, do João Santos, lá de Feira Grande. O Gilson está só processando aqui o áudio do nosso ouvinte para que a gente possa expor ele para a doutora Camila Sadoc. Mais uma vez, bom dia, doutora. Seja bem-vinda. Então, daqui a alguns minutinhos, Rocha, a gente já pode? Então vamos lá, com o primeiro ouvinte, viu, Rocha? Vamos lá. Bom dia, NN. Bom dia para todos aí. A minha pergunta é a seguinte: eu sou meio caminhoneiro e também contribuo com 11% do INSS. No caso, 2 contribuições, a do MEI e a dos 11%, que eu pago por fora também. Eu queria saber aí da doutora se isso é vantajoso para mim ou não. Se eu tenho alguma vantagem pagando essas 2 contribuições, ou a minha futura aposentadoria vai ser a mesma, baseada só em uma contribuição. Deu para entender, doutora? Deu sim, Gilberto. Veja, em casos como o do ouvinte, o que acontece não é uma soma de tempo de contribuição. O que vai acontecer é uma soma de salário de contribuição.
O salário de contribuição é aquilo que é levado, é o cálculo dos valores que são revertidos para a Previdência, que são levados em consideração lá no final, né, no momento da concessão do benefício, em que vai se ter a média, né, a proporção desse benefício para a concessão. Quanto esse segurado vai receber do INSS, né, de volta no seu benefício quando ele for requerido. No caso desse segurado, vai somar, né, vai somar a contribuição dele como MEI, como vai somar a sua contribuição, né, como contribuinte individual, fazendo com que a junção delas seja considerada, né, para a concessão do benefício. Então é mais vantajoso sim, não vai contar como tempo, mas como salário de benefício. Então, em resumo, não vai apressar a aposentadoria, mas poderá Exatamente. melhorar o salário uma vez aposentado. Exatamente. Temos mais um ouvinte, Rocha. Vamos ouvir? Bom dia para toda a equipe do Comando 91. Bom dia, José Rocha. Bom dia, Gilberto. Bom dia, o professor Gilson e a doutora Camila Sadoc. Aqui é J. Santos, aqui de Feira Grande. Eu gostaria de saber o seguinte: tem uma pessoa aqui, um casal aqui que vive em situação vulnerável, não é do interior. Ela vive no sítio, nunca trabalhou, tem 50 anos, aí agora ocultou um pedaço do pé. Ela tem direito a receber algum direito previdenciário ou não? O único recurso que ela vive aqui é do Renda Brasil, que agora Auxílio Brasil, que agora é Bolsa Família, né? Um abraço, um ótimo final de semana para todos vocês aí. Com você, Camila. Veja, o caso descrito é um típico caso para a BPC. Ela perdeu um dos membros, o que nos indica uma incapacidade. Ela vive situação de vulnerabilidade. Como descrito, né, tanto ela quanto o esposo estão em situação de necessidade de ajuda, né, e vive de uma assistência governamental. Primeiro passo, verificar se esse cadastro do Bolsa Família está atualizado em até 2 anos, certo? Se a última vez que ela compareceu lá no CRAS tem 2 anos, certo? Se não, comparece, atualize o seu cadastro, porque existe uma exigência de que ele tenha uma atualização 2 anos. Em seguida, comparece uma agência do INSS, obtém a senha inicial, acessa o portal Meu INSS ou liga para a Central 135 para fazer o requerimento e agenda, né, o atendimento para o BPC, certo? Nesse caso, os documentos exigidos são os documentos dela, tá certo? Não é necessário, se não tiver a documentação completa dos outros integrantes do grupo familiar, o INSS já considera como indispensável apenas o documento do requerente, certo? Se tiver de todo mundo, ótimo, inclui o documento de todo mundo. Será agendada uma perícia médica e logo em seguida será agendado um assistente social, certo? Sendo aprovado nos 2 critérios, ela passará a receber mensalmente um salário mínimo, né? A título de benefício assistencial à pessoa por deficiência, porque ela só tem 50 anos. Nesse caso aí, Camila, o ideal é procurar um advogado, procura a Previdência, qual caminho? O melhor caminho é aquele que a pessoa se sinta mais confortável. Mas é importante salientar para a população que a Previdência Social tem um serviço 100% gratuito, né, com relação aos seus requerimentos. É preciso pagar as contribuições à Previdência. Agora, com relação ao atendimento, ele é gratuito. Então, se o cidadão ele se sente confortável de ele mesmo ir numa agência, perguntar, requerer por meio dos portais, né, remotos, ele não precisa de advogado, não precisa de intermediários, pode fazer isso sozinho. Tem dúvida? Vai uma vez, vai 2 vezes, vai 3 vezes, porque assim as pessoas já estão em condição, né, de hipossuficiência. Então, elas se colocam numa situação de vulnerabilidade. Importante é dizer que se o serviço é gratuito, pode ser requerido diretamente pelo cidadão. O Gilberto, tem mais algum ouvinte? Tem sim, Rocha. Esse é um texto e o ouvinte não se identifica, mas diz o seguinte: bom dia a todos. Gostaria de saber com a doutora o seguinte: sou funcionário público e minha contribuição é descontada todos os meses. Gostaria também de pagar uma privada, no caso uma previdência privada. Também, né? Qual seria, melhor, no caso, né? a individual, talvez, né? Continuar somente com essa situação da pública ou pagar também uma contribuição privada, doutora? É uma dúvida muito comum do servidor público. Veja, geralmente o servidor público ele tem uma previdência própria, né? Os entes geralmente têm, mas nem sempre tem. Primeiro passo, você vai identificar se esse ente a qual você está vinculado, seja um município, um estado ou uma empresa pública, ela tem um regime de previdência própria.
Se tiver, ótimo, você já tem um INSS aí à parte, né, que é o RPPS que nós chamamos. Acaso não tenha, tá certo, um regime de previdência, eu tenho que lhe informar que as suas contribuições, elas necessariamente já estão indo diretamente para o INSS, porque o INSS é um regime geral, ou seja, é como se ele abarcasse, ele é a regra geral, ele abarca toda a população, todos os trabalhadores brasileiros. Aí nós temos as exceções, certo? As exceções são o regime de previdência própria, que é esse dos servidores públicos, e nós temos a previdência complementar ou privada particular, que são essas de bancos, né, de alguns institutos, que pode ser revertido uma contribuição que tem outra regra, né, diferente dessa regra do regime geral, que é do INSS, é pela capitalização. Então você paga e recebe de volta exatamente aquilo que você pagou. O INSS não. O INSS garante, né? Tem um teto mínimo e tem um teto máximo. É diferente. No seu caso, enquanto servidor público, é importante que eu lhe diga o seguinte: se você quer ter uma contribuição extra, né, para garantir uma segunda aposentadoria no futuro, ou você já o seu regime de contribuição, ele é vertido para o INSS, certo? Vamos supor que não tenha regime próprio onde você está vinculado, nesse município, nesse estado. Certo? Vai ser para o INSS, mas aí você recebe apenas um salário mínimo e gostaria de melhorar, né, essa contribuição. Você pode contribuir enquanto servidor público como contribuinte individual, certo? Você não vai poder pagar facultativamente como aquela pessoa que simplesmente escolheu pagar o INSS. Existe uma proibição legal, inclusive constitucional. O servidor público, ele só pode pagar se ele desenvolver, além da sua atividade, uma outra extra, certo? E essa outra atividade extra, ela precisa ser acumulável, que são aquelas regras constitucionais. Porque mesmo que ele pague e no momento do requerimento identifique que essa atividade ela não era acumulável, ele não vai levar. Então tem que ter todo um cuidado, toda uma atenção para passar a contribuir como servidor público, né, que já é da sua natureza de contribuição, mais uma contribuição extra, mas vale a pena, é só se organizar. Sinalzinho do Zap Zap, que tem mais ouvinte no pedaço, né, Gilberto? Tem sim, Rocha. Temos aqui mais pelo menos 3 participações, pelo menos. Vamos ver se dá tempo aqui. Vamos correr. Olha, tem um ouvinte que não se identificou também, mas fala o seguinte, que recebe o BPC, uma pessoa da família dele recebe o BPC, né, por incapacidade, né, tem problemas psiquiátricos e recebe aí o BPC por incapacidade de trabalhar, né, por problemas psiquiátricos. Quando ela está bem, ela trabalha, ela labuta. Ele quer saber o seguinte: se essa pessoa colocar um negócio para trabalhar, ela pode perder o benefício do BPC, doutora? Ela pode perder o benefício BPC se ela não aderir a um novo benefício que foi criado pelo INSS. É uma novidade, Rocha, que chama-se o auxílio inclusão. É uma nova espécie de benefício da Previdência. Ela visa atender necessariamente esse tipo de beneficiário, que é a pessoa que vem recebendo o BPC, ela realmente é incapacitada, mas em algumas condições e para algumas atividades, ela tem condição de trabalhar. Então, uma pessoa que recebe BPC porque ela é cadeirante, por exemplo, ficou incapacitada, né? Mas, de repente, surgiu, hoje, existem atividades profissionais que estão surgindo dia a dia, muita novidade, o mercado de trabalho está se atualizando. Essa pessoa começou a desenvolver uma atividade com tecnologia, né? Por exemplo, então ela vai desenvolver a atividade dela sentadinha, né? Com a internet e tudo mais, e surgiu uma proposta de emprego. Só que nós sabemos que os empregos, hoje nós estamos trabalhando, amanhã podemos perder esse trabalho. Como essa pessoa pode proceder, certo? Se ela recebe BPC, ela pode entrar no meu INSS, né? E vai requerer um benefício chamado o auxílio inclusão. Como é que funciona? Enquanto essa pessoa estiver, ela vai lá, esse requerimento consiste... Vou voltar aqui resumindo. Ela vai dizer para a Previdência que ela recebe BPC, mas que surgiu um trabalho, ela quer trabalhar. O INSS vai fazer o seguinte: vai começar a pagar essa pessoa 50% do BPC, metade do salário que ela vinha recebendo, por 2 anos, enquanto essa pessoa também trabalha. É um incentivo à inclusão ao mercado de trabalho. Legal, muito legal. Se essa pessoa vier nesses 2 anos a perder, né, o seu emprego, ela basta voltar ao sistema do INSS e requerer novamente BPC, para que seja restabelecido o BPC que ela recebia anteriormente. Apenas uma pausa. Enquanto isso, a pessoa fica recebendo a metade do que recebia. Isso. Então, a indicação é que essa pessoa, se ela recebe BPC e quer trabalhar, ela procura os canais do INSS e requer o auxílio inclusão.
Legal. Doutora, agora, se depois desses 2 anos ela continuar trabalhando, perde 50%, não é isso? Perde os 50% e zera. No caso, se ela quiser voltar a receber o BPC, ela vai ter que zerar a conta, vai requerer novamente, passar em médico, passar assistente social para restabelecer o benefício. Perfeito. A ouvinte Simone Moura coloca a seguinte mensagem aqui pra gente. Bom dia a todos do Comando 91. Gostaria de parabenizar a todos por esse quadro, meu INSS, com a doutora Camila Sadoc. Muito bom levantar conhecimento para a população. É a Simone, se eu não estou enganado. É Simone ou é Simar? Depois do Simone Simar. É Simone mesmo, né? Simone Simar é a dupla, né? Muito bem. Então é Simone Moura que fala aí. Manda pra gente essa mensagem. Temos mais um ouvinte aqui que mandou mensagem em áudio. Vamos acompanhar. Bom dia. Eu queria saber com a doutora aí. Eu tenho uma irmã que ela recebia um benefício por ela ser muda e surda, entendeu? Já vai fazer, quando iniciou a pandemia, esse benefício, por ela não ter ido, parece, se não me engano, atualizar o cadastro, mais ou menos isso, esse benefício foi cortado e já está com quase 3 anos que vem rolando lá para liberação desse benefício dela e até agora nada. Eu queria saber da doutora aí, mais esclarecido, o que realmente deveria fazer. Vamos lá, veja, o que acontece é o seguinte, como eu falei agora há pouco, é preciso atualizar o CAD único, né, que é o mesmo cadastro do Bolsa Família a cada 2 anos, em 2 anos. Quando isso não acontece, o sistema do INSS, ele cruza a informação e suspende o benefício. Para que esse benefício seja restabelecido, esse beneficiário, ele precisa correr lá no cadastro, né, no pessoal do CRAS, atualizar, certo? E a partir dessa atualização, tem que procurar o meu INSS, entrar com recurso, tá certo? Tem um serviço lá específico de recurso, e nesse recurso apresentar a informação de que foi atualizado, certo? Vai ser analisado e concedido posteriormente, vai ser reativado o benefício e o INSS vai efetivar o pagamento dos valores que não foram recebidos no período da suspensão. Mais alguém, Gilberto? Não, Rocha, nosso tempo já nem permite mais, de qualquer forma. Tem um ainda. Na verdade tem mais, mas o nosso tempo, infelizmente, não permite que a gente... Acumula aí para sexta. Tá legal. Camila, mais uma vez, obrigado. Obrigada a todos vocês.